Olá, meus queridos amigos, salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou pregador da Santa Igreja Católica e é uma alegria poder me comunicar com você que está me assistindo. Aproveite já para fazer a sua inscrição no canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações, que tem muito conteúdo bom para vocês toda semana. Pessoal, esse daqui é um dos tipos de vídeo que eu vou falar verdadeiramente para você que eu não gostaria de fazer, mas eu tenho um dever moral, uma obrigação como católico. Esse vídeo trata-se do quê? Foi circulado na internet um frei, que o nome dele é Frei Gilvander, que fez uma exposição, uma fala sobre a Santíssima Eucaristia. Num determinado momento, ele estava numa missa, de quem pode comungar e de quem não pode comungar. E por que eu vou fazer esse vídeo? Porque, infelizmente, eu digo infelizmente, houve falas totalmente equivocadas da parte desse sacerdote. E aí você me pergunta, mas quem que é você, um leigo, para falar de um sacerdote? Primeira coisa que eu quero falar, vocês que acompanham os meus vídeos, eu tenho muita reverência pelos padres, eu rezo pelos padres todos os dias, tá? Então eu não sou um polemista, um cara que está querendo falar simplesmente para ganhar visualizações, para que esse vídeo seja viralizado por uma polêmica. Não, eu rezo pelos padres. Tem vídeos meus que eu falo da dignidade elevadíssima do sacerdote católico. Mas também, quando o sacerdote fala alguma fala que fere a doutrina, que fere a Santa Igreja, e principalmente agora, o ferido nesta fala do Frei Gilvander foi Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu augusto sacramento, eu tenho o dever moral de explicar para vocês o que a Santa Igreja nos ensina sobre a fala desse frei. Bom, ele diz assim, ó: excluem as pessoas simplesmente por motivos morais e moralistas. Aí ficou com um papo assim: não confessou, não pode comungar. Tudo bem, o que a igreja fala sobre isso? Não confessou, não pode comungar. A minha primeira citação, eu já vou vir logo para a doutrina, que é o Catecismo da Santa Igreja Católica. Ele vai dizer assim, ó: conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar seus pecados graves. Então você viu o que a palavra do catecismo da igreja está falando? É obrigado. É uma obrigação do fiel católico. Não confessou, não pode comungar. Então você vê que há uma diferença da fala do frei, infelizmente, com o que o catecismo está dizendo. Que infelizmente tem padres e ministros da Eucaristia, líderes religiosos, que excluem as pessoas do acesso à comunhão, à Eucaristia, simplesmente por motivos morais e moralistas. E aí fica com um papo assim, dizendo assim: ah, não confessou, não pode comungar, não confessou, não pode comungar, não confessou, não pode comungar, não confessou, não pode comungar. Vocês vão falar assim, mas é exagero. Bom, parece que os santos da igreja foi tirado de circulação e foi introduzido dentro da nossa própria igreja a linguagem marxista, essa desgraça da teologia da libertação, subvertendo a nossa fé católica. Errado. E tirando os nossos modelos de santidade, que são os santos, que confessavam sempre porque queriam estar em estado de graça, né? E aí depois ele vai dizer assim, ó: aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja contrito, sem receber previamente a absolvição. Então o catecismo da Igreja Católica está dizendo o quê? Que não deve comungar. E aí é a pergunta que não cala: com quem que eu fico? Eu fico com a doutrina da Santa Igreja Católica, com o catecismo promulgado pelo Papa São João Paulo II, que é um santo da igreja, com a reunião dos cardeais, dos bispos da igreja que ajudaram a compor isso, ou com qualquer fala distante daquilo que ensina a igreja? Não, eu vou ficar com o catecismo da Igreja Católica. Eu rejeito, eu repudio a fala desse frei porque ele não falou de acordo com a Santa Igreja. Agora vamos ver nas Sagradas Escrituras a gravidade desta questão de comungar em pecado mortal. São Paulo vai dizer, aí você pode depois ler, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável, olha aqui, do corpo e do sangue do Senhor.
Aí São Paulo vai dar sua catequese, que era um santo, que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então quer dizer, este alimento de imortalidade, os sacramentos dos sacramentos, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse para a Beata Maria Alexandrina da Costa. A Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria. Em vez dele servir para santificação pessoal, adquirir virtudes, ter forças contra as nossas paixões, ter forças contra os demônios que nos atacam, ele vai ser como condenação. E aí continua dizendo, esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pessoal, sabe o que eu gosto muito na tradução da Bíblia da Ave Maria? É que na nota de rodapé, no versículo 30, vai dizer assim, ó, adoentados e fracos. E aí vai dizer, parece que uma epidemia inexplicável tenha causado uma devastação na comunidade. O apóstolo a considera como castigo da profanação cometida contra a ceia do Senhor. Então a comunidade estava devastada, peste, e o apóstolo, por graça, por iluminação do Espírito Santo, falou, isso daqui é por causa de tantas comunhões sacrílegas. E aí qual que é a nossa tristeza? É que da parte de um sacerdote a gente vê ele endossar esta comunhão sacrílega. E vocês que me acompanham, eu sou missionário há 16 anos. E eu viajo muito dentro e fora do país. Quando eu vou pregar nos cantos, eu pergunto para as pessoas, há quanto tempo você não confessa? Quem não confessa há 15 anos? Um monte de pessoa levanta a mão. Há 10 anos, há 5 anos. A maioria das pessoas levantam as mãos. Infelizmente, este é um problema gravíssimo. E essas pessoas que levantam as mãos, elas estão indo comungar. Sabe o que está se formando dentro da igreja? É uma palavra forte que eu vou falar. Um exército de sacrílegos. Piores do que Judas. Porque o padre Chiavarino vai dizer que Judas fez uma comunhão sacrílega. Mas tem muitos católicos que fazem diversas comunhões sacrílegas, que não têm noção de consciência moral, que não têm uma boa catequese, que não estuda. Aí o quarto concílio lateranense vai dizer que a ignorância é a mãe de todos os erros, e aí porque eles erram, eles vão ver uma desgraça. Mas isso é uma desgraça. Comungar sacrilegamente, ainda com dor de ver um sacerdote católico endossar esta prática. Bom, Catecismo da Igreja Católica 1457 e 1 Coríntios 11, 28. Vamos continuar, você vai ver nos vídeos a fala do próprio feito. A comunhão, Eucaristia, não é prêmio para os puros. Não é troféu para quem está puro, não. A Eucaristia não é prêmio para os puros. Não é troféu para quem está puro, não. Então vamos ver aqui o que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos de pureza para enxergar nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Por que você acha que você vai dentro de uma igreja e você vê uma mulher, um homem muito piedoso, um jovem, muito recolhido, né, bem vestido, com silêncio, com recolhimento, com postura, e outras pessoas que parece que está no mundo da lua, vamos dizer assim. Comunga, não faz ação de graça, conversa na missa, fica mexendo no celular, fica olhando para um lado para o outro, não tem recolhimento nenhum. É porque uma pessoa está com a pureza e ela está entendendo o mistério do qual ela está participando, porque ele vê a Deus na Santa Missa. E outros não têm pureza de coração. Muitos vivem no pecado, vivem fora da graça, não entendem nada do mistério. Agora, me perdoe. O que os santos dizem sobre isso? Olha o nosso grande Padre Pio que está aqui do lado. Fiz questão de deixar ele aqui porque a devoção ao Padre Pio é importantíssima nesses tempos, porque ele vem contra tudo isso. Padre Pio dizia, se Deus, que vê mancha nos anjos, o que não verá em mim? Padre Pio dizia isso. E aí sempre vem as pessoas querendo, não, mas é muito radicalismo, o Padre Pio era muito radical. Mas calma aí, o que nós queremos com a nossa igreja? Abrir a porta para o inferno? Liberar tudo, esse relativismo moral maldito? Aí vem aqui agora um outro santo chamado São João Batista de La Salle. Olha o que ele vai dizer. Aproximai-vos da mesa sagrada com as mesmas disposições que quererias ter para entrar no céu.
Pois não se há de ter um respeito menor para receber a Jesus Cristo do que para ser recebido por ele. Por isso que nas minhas pregações eu sempre procuro uma catequese, sempre procuro conteúdo nos meus vídeos para passar uma catequese de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com a palavra dos santos, porque hoje em dia querem destruir com tudo. Entendeu? A Eucaristia não é prêmio para os puros? É sim, pessoal. É prêmio para quem está puro de coração. Quem está no pecado mortal jamais pode comungar. Não é troféu para quem está puro, não. E aí, é prêmio para quando a tentação estiver vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que você vai decidir se consente ou não, você tem que pensar: eu vou trocar isso por Jesus? Eu vou trocar essa mentira? Eu vou trocar esse adultério? Eu vou trocar essa preguiça de não ir dormir de domingo na Santa Missa? Esse roubo? Essa maledicência? Porque o pecado mortal nos vai privar da graça de Deus. E por isso que nós temos que resistir ao pecado e ter pureza para comungar, sim. A Eucaristia deve ser comungado por um coração fora do estado de pecado mortal, em estado de graça. Ou seja, vamos considerar que a Eucaristia é um prêmio para os puros. E aí vem aqui dizendo: aposto, a frase do Frei, que jamais Jesus iria excluir as mulheres, as crianças, inclusive até Judas comungou junto com Jesus. E Jesus naquele jantar, aposto que Jesus jamais iria excluir as mulheres, iria excluir as crianças, né? No meio dos discípulos de Jesus tinha uns com a cabeça meio atrapalhada, inclusive até o Judas, que depois comungou junto com Jesus. Mas desde quando a Igreja Católica exclui mulher da Eucaristia? Quantas vezes que você vai na Santa Missa, que você vê tantas mulheres comungando, tantas mães de família, tantas moças, tantas adolescentes, jovens, aonde que está esse absurdo que foi falado nisso, que Jesus iria excluir as mulheres? Mas e Santa Gema Galgani, que comungava, abraçava o corpo e dizia: Jesus, você é só meu? E Santa Margarida Maria Alacoque, que escreveu com sangue na parede do convento: tudo pela Eucaristia, nada para mim. E Santa Imelda, a Beata Imelda, que comungou e morreu de amor por Jesus. E Santa Maria Madalena Sofia Barati, que era fabricante de meias, tinha 8 filhos, e quando comungava saía um hálito quente. Quem que desprezou as mulheres? Quem que despreza nas missas e fala assim: mulheres não venham comungar? Isso daqui tá muito confuso, essa fala. E aí depois vem a grande, né? Inclusive até Judas comungou com Jesus. Inclusive até o Judas, que depois comungou junto com Jesus. Só que não foi explicado no vídeo o que aconteceu com Judas. Então eu quero aqui trazer para vocês, à luz do Evangelho, o que aconteceu com Judas quando ele comungou. Logo que ele o engoliu, está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 27. Satanás entrou nele. Judas comungou em estado de pecado, e a comunhão dele foi sacrílega, e Satanás entrou em Judas, porque ele fez uma má comunhão. E aí, vai dizer o grande santo doutor da igreja, São Cirilo de Jerusalém: quem faz uma comunhão sacrílega, escuta isso daqui, o peso dessa fala desse santo, recebe a Satanás e a Jesus Cristo. A Satanás para fazer reinar e a Jesus Cristo para ser oferecido em sacrifício a Satanás. Tudo bem, foi falado no vídeo pelo Frei Gilvander, realmente Judas comungou, mas entrou nele Satanás, ele ficou com o diabo fazendo festa dentro do coração dele, uma festa satânica, foi oferecido um trono para Satanás. Comungou junto com Jesus. Agora é se falado do dano que a alma tem. São Paulo falou que a pessoa tem. Do dano aqui, ó, São Cirilo de Jerusalém. Agora olha nesse livro aqui, que graças a Deus nós da Editora Imaculada publicamos, e a gente gostaria que ele fosse um sucesso para derrotar as forças do inferno. O nome desse livro é Comungai Bem, do padre Luiz Chiavarino, que era um grande companheiro de Dom Bosco. E olha o que este padre vai dizer. Todos aqueles que se aproximam da mesa eucarística, cientes de que se acham em pecado mortal, e nisso não há desculpa que valha, nenhuma conciliação, nenhuma tolerância, nada há que possa diminuir a malícia do horrível sacrilégio que é perpetrado. Ninguém é obrigado a comungar. Por conseguinte, quem não quiser crer, quem não quiser abandonar o pecado, não comungue. Entendeu? Essa que é a orientação da Santa Igreja. Quem não abandonar o pecado, não comungue.
Agora, se você está vendo esse vídeo e você faz comunhão sacrílega, olha o que acontece com Jesus por sua causa. E olha, Frei Gilvander, o que você está fazendo? Errado. Isso daqui é um ato gravíssimo e seria bom o senhor fazer uma retratação desse vídeo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela Igreja Católica. Porque talvez não vai dar nada o que o senhor falou, mas fica ruim, sabe para quem? Para quem comunga de joelhos, para as garotas que usam véu, para os rapazes que querem viver a fé tradicional da igreja. Esses daí vivem um inferno, é uma perseguição sobre esse tipo de conduta. Mas talvez, provavelmente a sua fala não vai dar em nada. E aqui ele vai falar aqui, ó. Por que tratar tão mal a Jesus e martirizá-lo com tanta crueldade? Ó, isso daí é tratar mal, é crueldade com Jesus. E aí o padre Chiavarino vai dizer: nos Atos dos Mártires, lê-se de certos imperadores tão cruéis que, a fim de causar maiores tormentos aos cristãos e induzi-los a renegar a fé, encerravam em sacos de couro repleto de serpentes, escorpiões e víboras, para que assim morressem vítimas de mordeduras desses repelentes animais. Conta-se também de outros mais cruéis ainda, que atavam os cristãos a cadáveres em putrefação, rosto com rosto, braços com braços, peito com peito, e os deixavam assim até morrerem ao contato com tais cadáveres, plenos de vermes nauseabundos. Padre Chiavarino vai concluir: pois bem, aquele que comunga sacrilegamente faz o mesmo com Jesus Cristo, obrigando-o a habitar em seu coração junto com o demônio, obrigando-o a sentir o cheiro de uma alma morta à graça divina. Por isso que no final do vídeo, a gente vai fazer a proposta de um kit só com livros eucarísticos. Porque isso daqui é o conteúdo que nós devemos ter. E olha o que Jesus sofre. E aí eu pergunto, quantos que estão amando Jesus? Quantos que têm ciência disso? Quais são os que estudam a fé católica? Aqueles que me conhecem há anos que eu tenho falado sobre o sacrilégio. Eu fiz um vídeo sobre as aberrações que aconteceu no Sínodo da Amazônia e que eu mostrei muito bem aonde os inimigos da igreja querem chegar. Eu vou colocar ele aqui no link da descrição, se você puder assistir. E fiz uma outra pregação também, chamada O Amor Não é Amado, mostrando assim as dores que nosso Senhor sofre. Portanto, relaxo eucarístico. E eu queria muito que você mandasse esse vídeo para o seu padre. Porque o Senhor que é sacerdote, é o Senhor que tem nas mãos a graça de dar uma dignidade imensa. E Santo Afonso Maria de Ligório dizia: tal padre, tal paróquia. Quantos amigos sacerdotes que eu tenho que eu vou enviar esse vídeo? Por favor, padre, ajude nosso Senhor Jesus Cristo a ser amado, a ser adorado. Não permita esses tipos de sacrilégio na sua paróquia. Dê uma catequese para o seu público. Ensine eles a verdade da fé, como muitos estão bem fazendo. E aí depois ele vem e fala de mulheres sentindo a necessidade de comungar por separação. Sou frei há 35 anos, padre há 25 anos. E já vi centenas, principalmente de mulheres, chegar chorando para mim e falar assim: Frei Gilvander, eu sinto necessidade de comungar, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu casei e pensei que ia dar certo, o marido começou a me violentar, me bater, não aguentei, me separei porque eu sou irresponsável não, porque eu não aguentava mais. Agora vou na igreja, me proíbe que eu não posso. Se eu entro na fila, ficam as mulheres mandando atravessar. Vou na outra igreja, mesma coisa. Eu quero, você tem direito de confessar, de comungar. Aí ele fala que a mulher casou, que ela teve problemas no casamento, que apanhava do marido, e vai falar: a igreja me proíbe. Calma lá, vamos lá explicar isso daqui. Primeiramente, quais são os cursos de noivos que são oferecidos para os jovens que vão casar para aprender a ter uma vida com o sacramento do matrimônio de acordo com o que a igreja pede? São cursos de noivos terríveis. Pergunta numa paróquia, para o público, se eles sabem a finalidade do sacramento do matrimônio, que é unitiva e procriativa. Pergunta se eles sabem que as mulheres não podem tomar anticoncepcional, que as mulheres não podem usar DIU, que não podem usar camisinha, que o homem não pode fazer coito interrompido. Domingo agora eu fiz uma pregação e falei: eu não tenho relação sexual com a minha esposa, tá? Porque ela tem um problema chamado placenta creta. Para obedecer à igreja, nós estamos vivendo a nossa castidade conjugal para poder amar a Deus, para poder comungar a Jesus Cristo. As pessoas não ensinam. Aí depois vem a separação.
Se a mulher estiver vivendo em castidade separada, ela pode comungar sim. Agora, se ela se unir com outra pessoa, ela está em estado de adultério e não pode comungar. Entendeu? E aí, em um monte de lugares, as pessoas começam a falar, não, porque a igreja liberou, porque a igreja está mais moderna. Liberou porcaria nenhuma. Se a pessoa vive amaziada, ela pode ir na missa, ela pode participar, mas ela não pode comungar. É a direção da igreja. Mas o que vocês querem fazer, pessoal da teologia da libertação? Rebeldes. A doutrina da igreja. Vocês querem mudar tudo. Vocês querem uma nova igreja. Por isso que as pessoas comentam muito da igreja destruída pelo anticristo. Vocês querem mudar toda a doutrina da igreja. Vocês não aceitam nada. Né? Quem não aceita vira seita. É uma seita diabólica dentro da própria igreja. Ah, mas meu Deus do céu, ela tá lá chorando. Será que essas pessoas que estão chorando, que estão querendo comungar, querem mesmo? Porque se estão chorando, querendo comungar, viva a castidade. Aí sabe o que você faz? Você vai buscar um tribunal eclesiástico para ver se o teu casamento é nulo, porque a igreja ela não anula casamento, ela declara que não houve. E se assim for, você pode encontrar uma outra pessoa, viver em estado de graça e comungar. Mas caso contrário, não pode. Isso daí é a doutrina da igreja. Tá? E aí depois ele vem falar assim, independente da orientação sexual, você pode vir comungar. Então, sintam-se todos, né? Independente se é casado, se não é, qual a orientação sexual que segue, todos, a Eucaristia, alimento espiritual, força espiritual, para nos humanizar, para a gente ser mais gente boa, justa, solidária, ok? Um gay pode comungar? Pode. Contanto que ele viva a castidade. Contanto que ele se abstenha de pornografia, de masturbação, que ele se abstenha de contato homossexual com outra pessoa. Entendeu? Se ele viver em estado de graça, ele pode comungar. Independente da orientação sexual. Mas parece que o que o Frei está dizendo, bom, se você é homossexual, você pode vir comungar. Agora o cara mora com outro, tem relação sexual com outro, comete esse pecado contra a natureza, que a igreja condena, a Sagrada Escritura condena. Então pode comungar normal? Só falta ir de mão dada. Aí quer fazer que nem na Diocese de São Miguel Paulista, que foi permitido um drag queen fazer a homilia, infelizmente por um sacerdote petista, que faz os atos mais revolucionários possíveis na igreja, e também não acontece absolutamente nada sobre isso. Então quer fazer o quê? A igreja virar uma farra? O problema é que vocês estão desgraçando com o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que vocês estão dando Cristo para ser comungado em alma em pecado mortal, para sofrer tudo isso que foi explicado aqui nesse vídeo. E agora, a gente vai ver que há tempos que nosso Senhor Jesus Cristo já vem reclamando disso. No ano, eu vou falar depois, olha o que Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque. Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e se consumir para testemunhar o seu amor. Aí Jesus agora vem com a dor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, pelas suas irreverências, sacrilégios, tibieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Nosso Senhor disse isso a Santa Margarida Maria Alacoque no ano de 1675, e o mundo não estava tão podre, a igreja não estava tão ferida como está hoje. Mas desde essa época, o Senhor já vem reclamando de gratidão, de reverência, de sacrilégio, tibieza. Ó, a tibieza, nem pecado mortal ela é o estado de frouxidão de alma. E o que Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque sobre a alma que comunga em estado de tibieza? Quando uma pessoa comunga em tibieza, é como se eu estivesse derramando o meu sangue sobre um cadáver, não tem efeito nenhum. Por isso que tem tantas pessoas que comungam e não conseguem mudar de vida, porque são tíbios. Vão na missa e comungam fisicamente, como diz Santo Tomás de Aquino, automaticamente. Não faz ação de graça. Vai na sua igreja e depois que você comungar, olha ao redor da paróquia se vai ter alguém de joelhos ali rezando. Vocês começam a conversar. Perdeu-se totalmente a noção de Jesus no Santíssimo Sacramento. E aí vem a frase de São Pedro Julião e Marte, que ele vai dizer assim: o reino de Satanás avança na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Tá aí todo o plano do anticristo, é destruir o Santíssimo Sacramento. E aí depois tem mais uma aparição, tem várias que Jesus fala sobre isso, mas eu quero pegar de Fátima, quando o anjo de Portugal aparece, faz aquela oração prostrada com as criancinhas: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E aí depois ele vai dizer: peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E aí ele vai pegar o Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico, e traz para oferecer às crianças. Elas comungam de joelhos,
Eu fui lá em Portugal, eu tive a oportunidade de estar nesse local, eu vi isso. E é depois que elas comungam de joelhos. O que o anjo diz? Tomai e comei o corpo de Jesus horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Olha, eu quero dizer para você que mais do que nunca nós temos uma missão hoje de fazer reparação ao Santíssimo Sacramento. Porque Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque: os meus consagrados são a ferida do meu coração. E por falar em reparação, eu quero trazer para vocês aqui uma das almas mais belas e que mais reparou as dores que Jesus sofreu no Santíssimo Sacramento. Isso daqui contém no livro também que a gente vai estar fazendo aqui, falando para vocês sobre esse kit para ser alma eucarística, né? Para se tornar uma alma eucarística, o kit. O nome desse santo é São Geraldo Magela. Vai dizer aqui que o amor terno e imenso que Geraldo consagrava a Jesus na Eucaristia fez tomar as mais rudes penitências em expiação dos sacrilégios. É como também fazia o São Francisco Marto. Ele fazia muitas penitências, ficava em silêncio, ficava muito tempo diante de Jesus na capela. E acontece que, vai dizer aqui, que nos dias de confissão e comunhão, Geraldo circulava continuamente na igreja para desviar do sacrilégio aqueles que se achavam em estado de pecado mortal. Então você imagina, né? Ele ficava andando, por quê? Porque ele tinha uma ciência muito grande. Ele lia as consciências como o Padre Pio, né? E aqui ele vai dizer assim, ó, ele usava continuamente do dom de ler nos corações para ajudar as almas a declararem os pecados que mal entendida vergonha fazia ocultar ao confessor. E aí ele vai contar uma história aqui que um dia ele disse a um homem: meu filho, viveis no crime. Quereis então morrer como um réprobo? E desconfessar tal pecado, há quanto tempo escondeis? E aí vai falar que no outro dia ele olhou uma mulher e disse: minha irmã, como podeis dormir em paz, vivendo na inimizade de Deus? Por que não confessais tal pecado que ocultais há tantos anos? E ele sabia os pecados. E a outra vez ele disse a uma donzela: minha filha, há tantos anos que fazeis confissões e comunhões sacrílegas, e quereis passar por santo? Ide, confessai-vos como se deve, se quereis evitar o inferno. Olha, ali os santos não alisavam, não. E quantas pessoas que não se convertiam por causa de palavras duras, mas cheias de amor? Não foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse em Apocalipse: eu repreendo e castigo aquele que amo? Apocalipse capítulo 3, verso 19. É por amor que ele fazia isso. Era um santo, queria a salvação das almas. E aí, vai dizer assim, ó, os padres diziam que este irmão convertia tantas almas como 10 missionários. E ele se oferecia sem cessar a Deus como vítima pelos pecados do mundo. Então você imagina que no dia lá ele ficava andando na igreja e o Senhor dava ciência de quem podia comungar em sacrilégio, e ele ia e conversava com a pessoa sobre a grande desgraça de se fazer uma comunhão sacrílega. Então eu gostaria que você pensasse muito sério sobre esse vídeo, sobre a seriedade do que foi falado aqui agora, sobre a luta que a nossa Santa Igreja vive, e que Nossa Senhora te dê a vocação de ser uma alma reparadora, tá? E a gente, nas outras lives minhas e outros vídeos, vocês lembram que eu falei que eu ia fazer muitas pregações nesse mês sobre a Eucaristia por causa do Congresso Eucarístico. Mas a gente tem um kit aqui que a gente quer estar oferecendo para vocês, tá? Que é esse livro, Comungai Bem, do Padre Chiavarino, que eu já citei. Na verdade, gente, a temática do livro é contra o sacrilégio. Então tudo isso daqui ele vai falar contra o sacrilégio. Então sim, é uma bela de uma catequese. É um livro dialogado, é um padre comungando com uma pessoa interessada. Esse do Sagrado Coração de Jesus, eu não tenho nem o que falar sobre esse livro, de tantas coisas relacionadas à reparação ao Santíssimo Sacramento, porque o coração de Jesus aparece pedindo reparação. Olha, isso daqui você vai ter material para suas primeiras sextas-feiras do mês, né, para as comunhões separadoras, assim, material para você amar Jesus. A gente também está colocando esse livro aqui, que é um clássico, As Excelências da Santa Missa, tá, de São Leonardo de Porto Maurício. Ele foi feito um livro a pedido do Papa da época, porque ele celebrava tão bem, parecia um serafim celebrando a missa. É um dos melhores livros sobre isso. Tem aqui também o Confessai-vos Bem, porque para poder comungar tem que confessar bem, que é do mesmo autor do Padre Chiavarino. E tem isso daqui, que talvez uma das maiores preciosidades que eu já tenha lido na minha vida sobre a Eucaristia, chama A Alma Eucarística. Pessoal, nesse kit nós vamos estar oferecendo pela primeira vez uma coisa que nós nunca fizemos aqui no nosso site. A nossa editora é muito pequena mesmo, mas a gente vai estar fazendo isso daí para estimular você a adquirir. A gente vai estar oferecendo frete grátis, mas nós não fizemos
como muitas pessoas fazem. O livro custa lá R$40, é só por 55, para depois falar que está com uma promoção, para enganar, porque muitas pessoas fazem isso. Ó, de 55 por X, ele não dá desconto verdadeiro, ele não dá nenhum tipo de possibilidade de você ter algum benefício, mas nós aqui não trabalhamos com a mentira, tá bom? Então nós estamos te oferecendo verdadeiramente o frete grátis. Eu vou te dar também um curso meu, se você adquirir este kit aqui, um curso sobre Nossa Senhora de Fátima com 13 aulas maravilhosas sobre essa aparição importantíssima, porque ali também eu vou falar muito sobre essa questão do sacrilégio. E eu vou também te dar como brinde, como bônus, um livro digital meu chamado Quando Maria Passa na Frente, tá? Então são 3 bônus, você adquire isso, e se você quiser, por favor, dá de presente para o seu sacerdote, né? É muito importante os padres lerem isso, os catequistas, você que é pai, para educar os seus filhos. E aí você pode compartilhar esse vídeo, nos ajude para cessar os abusos contra nosso Senhor. Ajuda a divulgar também, porque quando você adquire um kit desse, você ajuda a manutenção. Tem o Renato que está aqui atrás trabalhando, que também tem o seu salário, tem o Emerson que chega tarde. Então quer dizer, a editora está com mais funcionários. A gente precisa muito mesmo da sua ajuda para continuar esse apostolado. E o que eu desejo verdadeiramente é que você, com essas leituras, tenha uma alma eucarística e ajude a acessar os sacrilégios feitos contra nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso querido Padre Pio, que teve uma alma verdadeiramente eucarística, possa rogar a Nossa Senhora que faça de ti uma alma apaixonada por Jesus no Santíssimo Sacramento. Da minha parte, um forte abraço, Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.